Salve, salve, fiel. Nem vou perguntar se vocês estão bem. Impressionante, decepcionante. Esse é o Corinthians no momento. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Marcinha. Deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Pessoal, pra mim ficou barato, viu? Cara, se o Mirassol tivesse caprichado em 2 jogadas claras, oportunidades perdidas, chances claras de gol, o Corinthians teria saído de campo com uma sonora goleada por 4-1. Por isso que eu abri a participação falando que ficou barato, pois ficou mesmo. Preguiça dessa zaga, tiriça desse time. Não sei vocês, eu achei que o Corinthians entrou, de certo modo, de salto alto. Memphis, sei lá o que ele pensou na hora do pênalti, né? Não sei se, por ser um time de interior, ele achou que poderia menosprezar o adversário, tentou um lance de efeito. Do outro lado, ninguém falou para ele que tinha o Walter, que para mim foi um grande goleiro quando estava no auge, quando estava no Corinthians. Para mim, à época, ele tinha totais condições de ser o titular da equipe. Infelizmente, para ele, não foi possível, por N motivos. Também por ter Cássio como companheiro, com todo o prestígio, com toda a bagagem que o Cássio tinha à época que o Walter estava no auge, na plenitude da sua forma física e condições técnicas. Enfim, por N motivos, como eu disse para vocês, o Walter não pôde ser o titular do Corinthians, em que pese, à época, ter condições técnicas para isso. Só que ele não se esqueceu do grande goleiro que foi, ainda permanece com reflexo e calma suficiente para não cair em jogadas de efeito, e o Memphis ficou de cara no chão. Ah, mas Marcinha, o cara não pode demonstrar seu talento, futebol é arte, talento. No pênalti eu acho que não. Ah, durante a partida, dá chapéu, dribles, sabe, faz o zaralho aí, mas na hora de bater pênalti o cara não tem que inventar moda, é bater, converter e sair pro abraço. E a gente pode cobrar dele sim, de um cara que ganha um salário absurdo, que tem todas as regalias, que tem todas as condições técnicas para isso. Ele tem a obrigação sim de converter. Memphis, Corinthians não é brincadeira, não é o seu parquinho de diversões. Do outro lado tem um time, tem homens e tem que respeitar. Joga sério, faz o gol, sai pro abraço. É isso que você tem que fazer, é para isso que você ganha um salário multimilionário e metas idem. Ah, mas é o Mirassol. É, exatamente, foi o Mirassol que ganhou por 2-1 e poderia ter saído de campo, poderia ter goleado o Corinthians. Pelo que o Corinthians jogou ontem, ficou barato. Não sei se o problema do Corinthians é a questão física, se os jogadores não estão aguentando, porque tem um time só, são 11. Não sei se por questões físicas e técnicas. Poxa, o Corinthians não consegue rodar um elenco? Tudo bem, não tem reposição à altura. Mas, poxa vida, custa entrar em campo com um pouquinho mais de disposição, com um pouquinho mais de seriedade, com um pouquinho mais de vontade de vencer? Ontem, para mim, faltou isso. Faltou vergonha na cara, vontade de vencer, vontade de lutar por todas as bolas. Não tem mais time bobo. O time do Mirassol tem muitos jogadores experientes que, não gostam de perder para time grande. E os jogadores que estão ainda buscando seu lugar ao sol querem mostrar serviço, porque o jogo do Corinthians é mostrado para o mundo inteiro, o planeta tem acesso. E os caras querem sim, querem mostrar serviço, querem conseguir um contrato melhor, querem se transferir para um mercado melhor, ganhar melhor. Ninguém falou isso pro time do Corinthians? Ou será que eles não sabem? Sinceramente, eu fiquei com vergonha do que foi demonstrado principalmente no segundo tempo. Dorival Júnior promoveu 5 alterações, ganhou fôlego, mas caiu na questão técnica. Hugo Souza saiu cuspindo marimbondo e rasgou o verbo. Ouça o que ele disse, abre aspas. Acho que a gente, jogadores, precisa repensar algumas atitudes dentro de campo. O que podemos fazer de melhor? Repensar como atleta, com respeito ao clube que a gente defende. Precisamos mudar o chip muito rápido, porque não temos um elenco para sofrer. Passar por situações difíceis, Precisamos desenvolver o melhor do nosso futebol, pois podemos fazer muito mais mesmo. O que a gente apresentou hoje e no último jogo contra o América de Cali está bem abaixo do que essa equipe pode fazer, completou Hugo Souza. Dorival Júnior também não gostou nada do que viu, porém ponderou. Enfim, eu achei sensata a atitude dele de lavar roupa suja dentro do vestiário e não para a imprensa, mas ele prometeu chamar Memphis para uma conversa mais real, mais na lata. Sobre isso ele falou, abre aspas, eu jamais converso após uma partida com qualquer atleta.
É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um ou por outro motivo. Então, com certeza será conversado. Tentaremos entender aquilo que tem se passado, para que futuramente não volte a acontecer. Fecha aspas. A torcida ficou na bronca, com o Memphis de uma forma geral, só que o treinador do Corinthians destacou que o revés é coletivo e ele quer conversar com o elenco e buscar soluções. Abre aspas. Não, eu falo de modo geral, não somente do pênalti. Tem situações que são necessárias falar. Ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenho dúvida disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então, tem momentos que, quando situações voltam a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscar uma solução. É natural, é um trabalho interno. Eu não exponho ninguém, jamais. Fecha aspas, afirmou Dorival. E ele seguiu. O que aconteceu, eu tenho certeza de que o próprio Memphis está remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Mas ele é muito importante em muitos momentos. Às vezes, nós tomamos uma decisão que acaba penalizando a nossa equipe. Apenas isso. Mas nós conversaremos com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrar os erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte, finalizou Dorival Júnior. E a zaga do Corinthians, hein? Kaká e Félix Torres, meus amigos, simplesmente não dá. Ah, mas o Kaká fez um gol. Cara, fez o gol. Mas depois bateu cabeça, tomou umas bolas assim nas costas, ficou perdidinho no meio campo, sem saber para onde ia, sem saber para que lado corria. Jesus amado. Enfim, o Timão tem a 4ª pior defesa do campeonato, já sofreu 14 gols em 8 rodadas somente no Brasileiro. Na temporada, o Corinthians sofreu 38 gols em 33 partidas, mais de um gol por jogo. Essa zaga, se não melhorar o sistema defensivo, simplesmente não dá. É o mínimo que a gente espera, né? Até o Dorival Júnior falou sobre isso, abre aspas. Difícil ter um diagnóstico, o jogo estava normal, tendo a bola e nos resguardando para abrir uma linha defensiva adversária. No retorno da partida, em 3 minutos, o Mirassol teve 2 oportunidades e na sequência o gol. Estamos em um momento em que isso está acontecendo. Um ataque é suficiente para acabar dentro do nosso gol. Temos que melhorar os comportamentos defensivos. Jogamos hoje com o tripé à frente da zaga. Poucas infiltrações por dentro. Eles conseguiram, a marcação estava compacta. Agora, foram 2 jogadas que tínhamos a posse e perdemos e provocamos essa situação. Uma bola longa no segundo gol que poderíamos ter tido outro posicionamento para neutralizar, falou Dorival Júnior. Durante a coletiva ele também foi questionado, sobre a dupla Kaká e Félix Torres, sobre a escalação e sobre as falhas. Sobre isso ele falou, abre aspas, busco melhorar todos que estão no nosso grupo. Félix é de seleção equatoriana e chama atenção pelas ótimas presenças em datas FIFAs. O jogador não pode ser descartado do dia para a noite. Temos que confiar. Kaká vem numa evolução. Erros acontecem. Erros sempre são coletivos e o resultado é responsabilidade do treinador. Fecha aspas, concluiu Dorival. Félix Torres, então, vai ter que jogar no Corinthians com a camisa da seleção equatoriana para ver se mostra alguma coisa, porque tá difícil. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa aqui o seu like, faça sua inscrição, é gratuita. Compartilhe o link do canal com os amigos em grupos de WhatsApp. Sejam todos sempre bem-vindos, porque aqui na vitória ou na derrota é e sempre será Corinthians. Até a próxima.